Conta para mim, você já enfrentou uma situação em que a sabedoria de alguém evitou um desastre na sua vida? Em 1 Samuel 25, a sabedoria de Abigail salva o dia, enquanto Davi aprende sobre humildade e confiança em Deus de uma mulher. Vamos juntos explorar essa poderosa lição de fé, de prudência e de redenção? Então, bora, vamos ler juntos. Vamos lá, capítulo 25. Pouco tempo depois, Samuel morreu e todo Israel se reuniu e todos choraram a morte dele. Ele foi sepultado no túmulo de sua família em Ramá. Nesse meio tempo, Davi desceu para o deserto de Maom. Certo homem muito rico de Maom tinha seus bens na cidade de Carmelo. Ele possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estava tosqueando em Carmelo. O nome desse homem era Nabal. Sua esposa, uma mulher muito linda e inteligente, chamava-se Abigail. Mas o seu marido, que era da família de Calebe, era grosseiro e mau, um sujeito difícil de lidar. No deserto, quando Davi soube que Nabal estava tosqueando as ovelhas, enviou 10 de seus moços ao Carmelo, dizendo-lhes: levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e perguntem em meu nome como ele está. Digam-lhe: paz seja com o Senhor e a sua família. Que Deus faça prosperar você e a sua família e aumente muitas vezes tudo o que você possui. Disseram-me que você está tosqueando as suas ovelhas. Enquanto seus pastores estiveram entre nós, nunca fizemos mal a eles, nem tiramos coisa alguma deles durante todo o tempo em que estiveram no Carmelo. Pergunte aos seus moços e eles lhe dirão se isto é verdade ou não. Agora enviei meus homens para pedir que você nos faça uma pequena contribuição, pois chegamos em uma época de festas. Por favor, dê a nós, os seus servos, e a seu filho Davi qualquer coisa que tiver à mão. Os moços foram e deram recado de Davi a Nabal e esperaram pela resposta. Quem é esse tal de Davi? Perguntou Nabal. Quem é esse filho de Jessé pensa que é? Hoje em dia há tantos empregados que fogem dos seus empregadores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne dos animais que abati para os meus trabalhadores e dar a um bando de homens que nem sei de onde vêm? Então os mensageiros de Davi voltaram e contaram a ele o que Nabal tinha dito. Peguem suas espadas, foi a resposta de Davi enquanto ele enfiava sua espada na bainha. Cerca de 400 homens partiram com Davi e 200 ficaram para guardar as bagagens. Nesse meio tempo, um dos servos de Nabal foi procurar Abigail, mulher de Nabal, e disse a ela: Davi enviou mensageiros do deserto para saudar o nosso senhor, mas ele insultou os homens e os expulsou daqui. Porém, os homens de Davi foram muito bons para conosco e nunca nos fizeram mal algum. Para dizer a verdade, dia e noite, eles foram como um muro de proteção para nós e para as ovelhas, e nada foi tirado de nós durante todo o tempo em que estiveram ao nosso lado. Seria bom levar isso em consideração e tomar providências o quanto antes, pois vai haver problema para nosso Senhor e sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Então, Abigail tomou depressa 200 pães, 2 vasilhas grandes contendo vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos de trigo torrado, 100 bolos de passas, 200 bolos de figo e colocou tudo sobre os jumentos. Vocês seguem na frente, ela disse aos seus moços, e eu sigo logo atrás. Porém, não contou ao marido o que estava fazendo. Quando ela descia a estrada montada no jumento, viu Davi que já estava a caminho com seus homens, e ela foi se encontrar com ele. Davi havia dito: tivemos bastante trabalho para ajudar esse homem. Protegemos os rebanhos dele no deserto, de tal maneira que nada se perdeu ou foi roubado. No entanto, ele paga com o mal o bem que lhe fizemos. E ainda por cima nos insulta. Que Deus me castigue e o faça com severidade, se até amanhã ao amanhecer ficar vivo ainda, que seja um só dos homens que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do animal e se curvou com o rosto em terra diante dele. Ela lançou-se aos seus pés e disse: eu aceito toda a culpa nessa questão, meu senhor. Por favor, ouça o que a sua serva tem a dizer. Meu senhor, não dê atenção a Nabal, pois é um homem mau, insensato, de mau gênio. Por favor, não dê atenção ao que ele disse. Ele é um louco. Exatamente o que o seu nome Nabal significa. Mas eu, sua serva,
não vi os mensageiros que o Senhor mandou. Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por sua vida, que foi Deus quem impediu o Senhor de matar e de vingar-se com suas próprias mãos. Que todos os seus inimigos e os que procuram fazer-lhe mal sejam castigados como Nabal. E agora que está um presente que esta sua serva trouxe para o meu senhor e para os seus moços. Perdoe a ofensa da sua serva. Certamente o Senhor vai recompensá-lo com uma família de reis que nunca terá fim, pois o Senhor está lutando as batalhas do Senhor e em todos os dias da sua vida o Senhor nunca fará mal. Mesmo quando o Senhor for perseguido por aqueles que desejam tirar-lhe a vida do meu Senhor estará segura como aqueles que são protegidos pelo Senhor, o seu Deus. Mas a vida dos seus inimigos desaparecerá como pedra tirada de uma funda. Quando o Senhor tiver feito todo o bem que lhe prometeu e o Senhor já estiver reinando sobre Israel. Meu Senhor, não vai querer estar com a consciência pesada de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com suas próprias mãos. E quando o Senhor tiver feito todas essas grandes coisas para o meu Senhor, por favor, lembre-se da sua serva. Davi respondeu a Abigail: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje enviou você ao meu encontro. Graças a Deus pelo seu bom juízo e conselho. Que você seja abençoada por me impedir de matar esse homem e de vingar-me com as minhas próprias mãos. Pois juro pelo Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de fazer o mal, que se você não tivesse vindo depressa ao meu encontro, nenhum dos homens de Nabal estaria vivo amanhã de manhã. Uau! Então Davi aceitou os presentes que ela trouxe e disse: Vá para casa em paz. Eu atenderei ao seu pedido. Quando Abigail chegou em casa, viu que Nabal estava promovendo uma grande festa, como uma festa de um rei. Como ele estava alegre e bêbado, resolveu não contar nada sobre o encontro que teve com Davi, mas esperou até a manhã do dia seguinte. Pela manhã, Nabal já não estava mais bêbado, e quando a esposa lhe contou o que havia acontecido, ele sentiu seu coração amortecer e ficou paralisado, como se o coração dentro dele se transformasse numa pedra. Passados uns 10 dias, ele morreu, porque o Senhor o matou. Quando Davi ouviu dizer que Nabal estava morto, exclamou: Louvado seja o Senhor que deu a Nabal o que ele merecia por ter me tratado com desprezo. O Senhor livrou o seu servo de fazer o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua cabeça. Então Davi mandou logo mensageiros a Abigail para pedir a ela que se casasse com ele. Quando os mensageiros chegaram ao Carmelo, disseram a Abigail: Davi nos mandou buscá-la para que se torne a sua esposa. Ela levantou-se, inclinou-se com o rosto no chão e disse: Aqui está a sua serva, pronta para servi-lo e para lavar os pés dos servos do meu senhor. Aprontou-se com toda a pressa, levou consigo 5 das moças que a ajudavam e, montada no jumento, seguiu os homens que a levaram a Davi. E assim ela se tornou esposa dele. Davi também casou-se com Ainoã de Jezreel e ambas foram as suas mulheres. Nesse meio tempo, Saul tinha dado a sua filha Mical, mulher de Davi, a um homem de Galim, por nome Paltiel, filho de Laís. Uau, gente, que loucura essa história, não é verdade? Meu Deus do céu. Esse capítulo 25 é assim uma narrativa viva, cheia de lições de vida, com lições sábias, impulsos controlados e a justiça de Deus diante da arrogância humana, não é verdade? Que inicia, aqui a gente viu no início o falecimento de Samuel, quando todo Israel lamentou a sua morte, marcando assim um momento de transição importante na história. Depois, nós continuamos lendo que Davi estava no deserto de Parã e pediu provisões ao rico e insensato Nabal, após proteger os pastores dele, né, contra os saqueadores. E aí Nabal recusa, insulta Davi, que enfurecido prepara 400 homens para ir atacá-lo. E aí surge ninguém menos do que Abigail, esposa sensata de Nabal.
E ela intervém rapidamente ao saber do plano de Davi e oferece provisões a Davi. E com humildade ela pede que ele evite derramamento de sangue e deixe a justiça nas mãos do Senhor. E aí Davi reconheceu a sabedoria dela, né? E desiste do ataque. E após saber do que aconteceu, Nabal sofreu um ataque e morreu 10 dias depois, como um ato de justiça do Senhor. Então Davi louva a Deus e acaba se casando com Abigail, porque ela aceitou a proposta dele. Ou seja, este capítulo destaca assim, temas como a justiça de Deus, o valor da sabedoria e a importância de controlar impulsos, não é verdade? E aí, que lições a gente pode extrair daqui para a gente poder aplicar na nossa vida? De cara, a sabedoria de Abigail nos ensina o valor da prudência, né, da lealdade, porque ela agiu com uma atitude humilde, conciliadora, desarmando a ira de Davi, né? E isso nos faz lembrar do poder de uma resposta branda e da importância de agir com sabedoria. Ai, palavrinha quase não, em extinção hoje em dia, não é verdade? Sabedoria tem extinção. Assim como no capítulo anterior, Davi aprende que cabe a Deus praticar a justiça e não o ser humano. E a resposta de Abigail mostra a Davi a vocação divina dele, né? E a necessidade dele manter a integridade, porque ele seria o próximo rei de Israel. E a insensatez, o egoísmo, a falta de gratidão de Nabal trouxe destruição a ele, né? Antes estava colocando em risco toda a sua casa. E isso serve para a gente como um alerta importante e também nos desafia a cultivar a alegria, a gratidão e a gentileza. Gentileza gera gentileza, né? E Abigail, essa mulher incrível, foi instrumento de Deus para proteger Davi de uma ação precipitada. É muito importante a gente estar atento, assim, à direção do Senhor, né? E especialmente quando vem de outras pessoas, porque Deus usa pessoas para nos livrar dos nossos próprios erros. E por último, a gente pode acrescentar aqui que a gente viu que Davi reconheceu a intervenção de Deus através da vida de Abigail, louvou ao Senhor que o impediu de derramar sangue, de ter uma mancha na consciência dele, antes mesmo dele se tornar rei, né? Então a gente deve se tornar, nós devemos ser gratos, porque Deus já nos livrou de inúmeros erros, mesmo quando nós estávamos assim dispostos a cometer esses erros, não é verdade? Vamos refletir agora para o nosso desenvolvimento espiritual e pessoal? O que a gente pode dizer? Como é que você reage quando alguém despreza você? Será que você busca vingança ou você confia no julgamento de Deus, passa adiante, próximo e vai em frente? Será que alguém na sua vida, como Abigail, sábio, né, que traz aquela palavra perfeita nos momentos difíceis pelos quais você tem passado? Você tem valorizado essa pessoa na sua vida? Quem é? Pensa, reflita, ela existe. Essa pessoa existe na sua vida. Será que você consegue manter calma e prudência nas situações de conflito? Conflito é o que não está faltando no nosso país atualmente, né, gente? Está todo mundo decepcionado, chateado, desiludido, com muito medo.
Hoje de manhã eu estava conversando com uma amiga e ela foi assim muito clara e muito objetiva em relação a isso. Ela falou: Cris, só Deus na nossa vida agora. Nós devemos confiar e esperar nele. E olha o capítulo que a gente está lendo agora, né? Vamos fazer uma oração a Deus? Ai, Pai, obrigada por mais este capítulo. Gratidão por nos mostrar a importância da sabedoria e da humildade em tempos assim de tensão, né? Além de mostrar bem claramente para a gente o orgulho versus a gratidão, a diferença entre eles. Como é bom, Pai, poder confiar na Tua justiça. Ai, porque ela vem exatamente no Teu tempo certo, bem diferente do nosso, né? Como a gente gostaria. E também como é bom ouvir conselhos sábios e ver, assim, o papel de mais uma mulher sábia na Bíblia. Gratidão, Senhor. Nós te amamos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, amados. Vou ficando por aqui, deixando um beijo para você. E amanhã tem mais, porque cada dia a gente vai acumulando o conhecimento e a sabedoria do Senhor. Compartilhe com alguém que você ama. Tchau, fui.